Olá, pessoal. Esse é mais um vídeo do nosso curso sobre teorias éticas e os animais não humanos. E nesse vídeo nós vamos ver argumentos gerais contra o especismo. O que a gente quer dizer aqui por argumentos gerais? Tá? São argumentos contra o especismo que eles não se comprometem com a adoção de uma teoria ética específica. Eles são compatíveis com várias, alguns deles muitas, ou mesmo todas as teorias da ética contemporânea. Então, a gente vai, antes da gente entrar em outros vídeos, né, discutindo teorias da ética normativa específicas, né, como prioritarismo, igualitarismo, utilitarismo, teorias de direitos, etc., nós vamos olhar nesse vídeo aqui os argumentos gerais, né, que eles podem ser aceitos sem precisar se comprometer com uma teoria específica da ética normativa. Então, nesse vídeo nós vamos ver o argumento da sobreposição das espécies, que também é conhecido como argumento dos casos marginais, mas esse nome, argumento dos casos marginais, ele é inadequado. Então, por essa razão que, de muitos anos para cá, esse argumento tem sido conhecido como argumento da sobreposição das espécies, tá? É o nome correto do argumento. Vamos ver também o argumento da relevância e vamos ver o princípio da igual consideração. Antes da gente ver esses argumentos contra o especismo, a gente vai ver algumas das principais defesas do especismo, alguns dos principais argumentos que são utilizados para defender o especismo, né, no caso, especificamente aqui, o especismo antropocêntrico, né, que é a ideia de que apenas os humanos importam, né, apenas o bem dos humanos deveria receber consideração moral direta, ou a ideia de que o bem dos humanos importa mais, né, de que os humanos deveriam ser considerados em maior grau. Então, quando eu falar de especismo aqui, eu estou falando especificamente do especismo antropocêntrico, que é mais comum, mas esses argumentos que a gente vai ver contra o especismo depois, eles se aplicam a qualquer forma, contra qualquer forma de especismo, seja lá se for especismo antropocêntrico ou de outro tipo. Bom, uma primeira defesa do antropocentrismo é o que a gente chama de defesa definicional. Bom, esse tipo de defesa diz simplesmente o seguinte, que apenas os humanos deveriam receber consideração moral, ou que deveriam recebê-la em maior grau, e com isso quer dizer o seguinte, que apenas o bem dos humanos importa, ou que importa em maior grau, simplesmente porque eles são humanos. É por isso que se chama definicional, porque assume que o que importa é pertencer à espécie humana. Essa defesa definicional tem de dois tipos, né? Tem a objeto referente e a indexical. A objeto referente diz o seguinte, só os humanos importam, ou importam em maior grau, simplesmente porque são humanos. E a indexical diz o seguinte, apenas os humanos importam, ou importam em maior grau, porque pertencem à mesma espécie que nós pertencemos. Bom, o tipo de justificativa é diferente, né? Uma diz que é porque eles são humanos, outra diz que é porque eles pertencem à mesma espécie que nós pertencemos. E por isso essa segunda é indexical, porque faz referência à espécie que o agente está decidindo pertence, mas em resumo, defendem a mesma coisa. Né? Bom, esse tipo de defesa é muito comum, né? Vamos ver, claro que ela não, os proponentes dessa defesa, na linguagem comum, não usam esse termo, né? Vou fazer uma defesa definicional do antropocentrismo, etc. Mas nos debates é muito comum, né? Por exemplo, alguém dizer o seguinte, é óbvio que o racismo e o sexismo são injustos, e é óbvio que o especismo não é. Por quê? Porque, no caso, as vítimas são humanas, né? No racismo e no sexismo, e no outro, as vítimas são não humanas. Bom, nesse caso, a pessoa está assumindo, né, que o fato de alguém pertencer à espécie humana é relevante para saber o grau de consideração que deveria receber, né, ou se deveria receber consideração moral ou não. Bom, qual é o problema central com essas defesas definicionais do especismo, do antropocentrismo, no caso? Bom, o problema central é que elas são circulares, elas cometem uma falácia de lógica que é conhecida como petição de princípio, que consiste em a pessoa assumir de antemão aquilo que ela está se propondo a provar. Bom, porque se isso é um argumento que pretende explicar por que pertencer à espécie que alguém pertence é relevante para questões de consideração moral, então ela teria que explicar por que isso é relevante, mas ela simplesmente está assumindo que pertencer à mesma espécie que o agente pertence, ou que pertencer à espécie humana, é o que é relevante. Bom, às vezes isso não é tão nítido de perceber, porque a gente pertence àquela espécie que vai ser privilegiada, mas se fosse defendido a mesma coisa para qualquer outra espécie, para membros de qualquer outra espécie, prontamente seria percebido o absurdo com esse tipo de defesa. Por exemplo, vamos supor que alguém defendesse que apenas os sapos importam.
certamente que a gente ia querer saber, mas por quê? Por que apenas os sapos, por que apenas o bem dos sapos deveria ser considerado, ou que deveria ser considerado de maior grau? Por quê? E vamos supor que alguém respondesse, não, é simplesmente porque eles são sapos. Isso soaria muito estranho para a gente. Da mesma maneira, parece que dizer que os humanos são humanos não mostra, não justifica nada. Da mesma maneira, alguém poderia dizer o seguinte, bom, mas o que importa é saber quem é que tem a mesma cor dos olhos do agente que está decidindo, para saber se a gente deve dar consideração moral, ou que a gente deveria dar uma consideração moral maior aos indivíduos que têm a mesma cor do olho nosso. Novamente, a gente ia querer saber mais por que a cor do olho é importante, né? Mas se alguém respondesse, não, é simplesmente pela cor do olho, ela é importante em si. Bom, novamente, a gente acharia que isso é absurdo, e se alguém pretendesse provar, explicar por que a cor do olho é importante com esse argumento, provavelmente veríamos que o argumento não explica, ele simplesmente assume. Mas a mesma coisa vale em relação à espécie, né? Por que o especismo é tão prevalente, e quase todo mundo age com base no especismo, a gente não vê o absurdo com esse tipo de defesa, mas, novamente, se a gente realmente quer justificar um critério, a gente deveria perguntar, não, mas por que a espécie, saber se alguém pertence à mesma espécie de quem está agindo, é relevante para questões de consideração moral? E se alguém dissesse, não, ela simplesmente é importante, ponto. Então, prontamente, a gente veria que isso não é uma explicação, não é uma justificação desse critério. Em vez disso, está simplesmente assumindo aquilo que o argumento se propõe a provar, e por isso é uma falácia de petição do princípio, é um argumento circular. Bom, então, por essa razão, fica claro o seguinte, que se alguém quer tentar justificar o antropocentrismo ou o critério da espécie, tem que explicar o que tem de relevante ou em pertencer à espécie humana ou no critério da espécie em geral. Bom, vamos ver um segundo tipo de defesa comum do antropocentrismo, que são defesas que apelam a critérios que são inverificáveis. Essas defesas, diferentemente das defesas definicionais, que nós estávamos vendo antes, elas pretendem explicar o que tem nos humanos que justificaria que apenas o bem dos humanos importa, ou que importa em maior grau. Normalmente, essas defesas, elas apelam a critérios do seguinte tipo. É porque só os humanos têm uma alma imortal, porque os humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, ou porque os humanos têm um tipo de dignidade intrínseca, que é um valor que a gente perceberia por intuição que os humanos têm, que mostra que apenas os humanos importam, ou que importam em maior grau. Bom, e um problema específico com esse tipo de defesa já está no nome do tipo de defesa. Apelam a critérios que são inverificáveis. São tipos de critérios que todos eles apelam a características que não tem como a gente investigar se alguém cumpre elas ou não. Por exemplo, eu posso investigar se alguém começa o nome com a letra L ou não, posso investigar a altura de alguém, posso investigar a cor do cabelo, posso investigar quantas pernas tem, certo? Mas, por exemplo, se alguém possui uma alma imortal ou não, não tenho como saber isso. Ninguém tem como saber. Se alguém foi criado à imagem ou semelhança de Deus também, não tem como saber. Se alguém possui uma dignidade intrínseca, que é um valor misterioso que alguém possuiria, que é independente, porque uma coisa é dizer, esse alguém deve ser respeitado porque ele é capaz de ser prejudicado ou beneficiado. Outra coisa é dizer que, não, as razões para a gente respeitar alguém não tem nada a ver com a possibilidade desse alguém ser prejudicado ou beneficiado, mas sim com uma dignidade intrínseca, que é um valor absoluto que apenas os humanos têm. Não tem como verificar se isso é verdade ou não. Né? Então, se alguém pretende defender que apenas o bem dos humanos importa, ou que importa em maior grau, tem que apresentar alguma característica que ela tem que cumprir duas condições. Primeiro, ela tem que ser verificável, porque se um critério, se alguém pretende que um critério seja um critério ético, ou seja, um critério para orientar as nossas decisões, então, para ele ser útil na prática, é necessário que seja possível verificar quem é que cumpre esse critério ou não, senão é um critério inútil. Tá? E uma segunda condição é que esse critério ele tem que se explicar por que ele é relevante porque está em discussão. Isso a gente vai discutir depois com o argumento da relevância. Então, é por essa razão que a maioria das defesas do especismo não apelam, não são nem do tipo definicionais e também não apelam a esses critérios inverificáveis. São critérios que pretendem ser verificáveis, que são certas capacidades ou certas relações, que a gente vai ver agora. A maior parte das defesas do especismo
no sentido do especismo antropocêntrico, ou seja, a ideia de que apenas o bem dos humanos importa, ou o que importa em maior grau, geralmente são centradas ou em capacidades ou em relações. Por exemplo, normalmente é alegado que apenas o bem dos humanos deveria ser considerado, ou que o bem dos humanos deveria receber uma consideração maior, apontando que apenas os humanos, supostamente, e todos os humanos, né, alegadamente, teriam alguma dessas capacidades, ou mesmo várias. Né? Então, que essas capacidades, alegadamente, estariam presentes apenas nos humanos e em todos os humanos, e que, por isso, apenas o bem dos humanos deveria ser considerado, ou que deveria receber consideração maior. Então, as capacidades mais citadas são razão, né? Capacidade para agência moral, ou seja, para distinguir o que é certo e errado, a liberdade, né, no sentido de não ser um robô biológico, comportamento predeterminado, a linguagem, né, possuir uma linguagem, ter autonomia, ou seja, capacidade de fazer escolhas autônomas e não meramente seguir instintos, ter uma cultura, capacidade de realizar contratos, né, ou seja, prometer não agredir outro indivíduo em troca do outro prometer o mesmo, ter um senso de justiça, ter a capacidade de respeitar direitos dos outros e de reivindicar os seus direitos. Por exemplo, né, é muito comum a alegação de que os animais não humanos não podem ter direitos porque eles não são capazes de entender a noção de direitos e, por isso, não são capazes de respeitar os direitos de outros e de reivindicarem os seus próprios direitos. É uma das defesas do especismo mais comuns, né, mas todas essas outras aqui, né, os animais não importam porque não possuem uma linguagem, porque não possuem razão, ou os humanos importam mais porque possuem capacidades cognitivas mais sofisticadas, etc. Caem todas nessa lista aqui, né, de defesas do especismo que são baseadas em capacidades. Por vezes, não se apela a capacidades, mas a relações. Por exemplo, quando se diz que os humanos têm certas relações de solidariedade mútua, isso justificaria considerar apenas os humanos, ou dar uma consideração maior aos humanos, ou relações políticas, né? Por exemplo, quando se diz que os animais humanos não são membros da sociedade humana, não contribuem para a sociedade humana e, por isso, não deveriam ser considerados ou deveriam receber a consideração menor. Por vezes, as relações citadas são de empatia ou de simpatia, ou mesmo relações de proximidade afetiva, quando se diz, nós temos relações de proximidade afetiva ou de empatia ou de simpatia maior para com humanos, e por isso justificaria priorizar os humanos, ou por vezes mesmo são relações de poder, quando se diz que o que justifica tratar pior os animais não humanos, ou mesmo desconsiderá-los completamente, né, como comumente é feito com eles, quando eles são, por exemplo, passam por todo aquele sofrimento e são mortos na exploração animal, por exemplo, para consumo, para experimentos, para vestuário, etc., para entretenimento. Por vezes, a relação citada é simplesmente relação de poder, quando se diz que o que justifica fazer isso tudo com os animais não humanos é simplesmente o fato de os humanos terem poder para fazer isso. Né? Seria, no caso, assim, o poder torna algo justo. Bom, então essas são as defesas do especismo mais comuns, né, que apelam a capacidades ou a relações. Então, agora a gente vai ver alguns argumentos contra essas defesas do especismo, né? Vamos ver alguns argumentos em defesa dos animais não humanos, que são independentes de uma teoria ética específica. O que isso quer dizer? Que para alguém aceitar esse argumento, a pessoa não precisa, por exemplo, aceitar uma teoria como o utilitarismo, ou uma teoria de direitos, ou uma teoria igualitarista, etc. Esses argumentos não se comprometem com essa ou aquela visão específica da ética, e eles podem ser aceitos por várias visões de ética, ou mesmo por qualquer visão da ética contemporânea. E isso vai ficar mais claro à medida que a gente vê esses argumentos, principalmente lá no final, o princípio da igual consideração. Bom, o primeiro desses argumentos é o argumento da sobreposição das espécies. O que diz esse argumento? Ele diz o seguinte: qualquer uma dessas capacidades, ou qualquer uma dessas relações, que normalmente são utilizadas para tentar justificar ou excluir os animais não humanos da consideração moral, ou justificar, dar uma consideração menor a esses humanos, implica automaticamente que estaria, então, justificado dar uma consideração menor a muitos humanos, ou mesmo desconsiderar completamente os humanos. Por quê? Bom, simplesmente porque muitos humanos não possuem nenhuma dessas capacidades aqui e nenhuma dessas relações. Por exemplo, os bebês ou as crianças até certa idade, ou pessoas que sofreram algum acidente ou desenvolveram alguma doença, ou já nasceram com alguma doença, que
impede que eles desenvolvam essas capacidades, ou se já têm essas capacidades, implica que eles perderiam. Certas doenças cognitivas, né, que afetam as capacidades cognitivas, ou acidentes que afetam essas capacidades, impossibilitam o indivíduo de ter essas capacidades. Tem, né, literalmente, aí, milhares, talvez milhões de humanos que não têm essas capacidades. Em relações também. Por exemplo, tem humanos que infelizmente, ninguém se importa com o bem deles. E, por exemplo, uma criança órfã que está jogada nas ruas, ou morrendo de fome, etc., ninguém se importa com o bem deles. E ninguém, por exemplo, teria relações de empatia ou de simpatia por esses indivíduos. Estão altamente vulneráveis a relações de poder, não possuem relações políticas, porque não contribuem ainda para a sociedade. Talvez algumas delas nunca possam vir a contribuir por conta de impedimentos cognitivos severos. Então, não tem relações de solidariedade mútua com ninguém. Então, o que o argumento da sobreposição das espécies diz? Que qualquer dessas capacidades ou qualquer dessas relações que for utilizada para discriminar contra os animais não humanos implica automaticamente discriminar contra muitos humanos. E qual é o passo seguinte do argumento? É dizer o seguinte: bom, se a falta dessas capacidades ou dessas relações não pode justificar tratar pior esses humanos em comparação aos humanos que têm essas capacidades ou essas relações, e muito menos poderia justificar desconsiderar completamente o bem dos humanos e, por exemplo, se fazer com eles o que se faz rotineiramente com os animais humanos, então parece, se a falta dessas capacidades ou relações não pode justificar tratar pior esses humanos, ou muito menos desconsiderar completamente, então parece que a falta dessas capacidades ou dessas relações nos animais não humanos não pode justificar tratar os animais não humanos pior, e muito menos poderia justificar o que se faz rotineiramente com os animais não humanos, na exploração animal, por exemplo, ou na negligência em relação ao sofrimento dos animais que é causado por processos naturais, como doenças, fome, etc. Então, basicamente, esse é o argumento da sobreposição das espécies. Ele diz que qualquer característica daquelas que fosse alegada para justificar excluir os animais não humanos da consideração moral, ou para dar uma consideração menor a eles, implicaria a mesma coisa para muitos humanos, e que parece que a falta daquelas capacidades ou relações não justifica tratar esses humanos pior, muito menos justificaria excluir eles da consideração moral. Então parece que a falta daquelas capacidades ou relações nos animais não humanos não justifica excluir eles da consideração moral, e também não justificaria sequer dar um peso menor ao bem deles. Pelo contrário, parece que a falta daquelas capacidades e daquelas relações em certos humanos, como, por exemplo, os bebês ou vítimas de certas doenças ou de acidentes, por torná-los mais vulneráveis, é uma razão para dar um cuidado ainda maior para com esses indivíduos. E não uma razão para tratar eles pior ou excluí-los da consideração moral. Então, parece que a falta daquelas capacidades e daquelas relações nos animais não humanos seria também, pelo contrário, uma razão para dar uma atenção ainda maior às necessidades deles e um cuidado ainda maior com eles. Então, esse, em resumo, é o argumento da sobreposição das espécies, e ele não se compromete com essa ou aquela teoria ética normativa. É algo que poderia ser aceito por muitas visões de ética. Vamos ver algumas objeções ao argumento da sobreposição das espécies. São duas objeções, uma é o argumento potencial e outra é o argumento do grupo. Tá? Então, os defensores do especismo levantam normalmente essas objeções contra o argumento da sobreposição das espécies. Bom, o argumento do potencial diz o seguinte: olha, a diferença é que os humanos que carecem daquelas capacidades ou daquelas relações têm o potencial para desenvolver aquelas capacidades ou relações, e os animais não humanos não. O que eles querem dizer por potencial? Quer dizer assim que o bebezinho ou a criança pequena que ainda não tem aquelas capacidades ou aquelas relações, quando for adulto, vai desenvolver. E, por exemplo, um idoso que está com mal de Alzheimer, ele não tem mais aquelas capacidades ou aquelas relações, quando ele não tinha doença e era um adulto, ele tinha aquelas capacidades ou aquelas relações, então são portadores daquelas capacidades ou relações em potencial, ainda que não sejam portadores reais, né? Tanto os que não desenvolveram ainda essas capacidades ou relações, quanto os que um dia tiveram essas capacidades ou relações, mas agora não tem mais. Bom, existem problemas específicos com esse argumento do potencial, e tem um problema geral que afeta todas as defesas
do especismo. O problema geral a gente vai ver depois, quando abordar o argumento da relevância. Agora vamos ver apenas os problemas específicos. Tá? Quais são os problemas específicos com o argumento do potencial? Primeiro problema é que alguns humanos sequer têm o potencial para isso. Por exemplo, aqueles humanos que já nascem com certas doenças que afetam severamente o cérebro e impede que esses humanos venham algum dia a desenvolver aquelas capacidades ou aquelas relações. Parece que nós temos que igualmente dar igual consideração a esses humanos, mesmo que eles não tenham o potencial para desenvolver aquelas capacidades ou aquelas relações. E, novamente, devido a esses humanos estarem muito mais vulneráveis e serem muito mais dependentes, a falta daquelas capacidades ou daquelas relações e a falta do potencial para desenvolvê-las, na verdade, seria uma razão para cuidar ainda mais desses humanos, dar uma atenção ainda maior às necessidades desses humanos. Então, parece que os animais não humanos não terem o potencial para desenvolver aquelas capacidades ou relações seria, então, uma razão não para desconsiderá-los ou para dar a eles uma consideração menor, mas para dar ainda um cuidado maior, uma atenção maior. Bom, outro problema específico com o argumento potencial é que ter o potencial para determinada capacidade ou determinada relação é diferente de ter a posse real daquelas capacidades ou daquelas relações. Por exemplo, todo cidadão é um presidente potencial, porque qualquer pessoa poderia se candidatar. Mas isso não significa que todo cidadão tem os mesmos direitos de alguém que foi eleito presidente. Então, isso parece mostrar, né, que ter a posse de uma característica é diferente de ter potencial para essa característica. Novamente, outro exemplo. Todo aluno ou aluna, né, de uma graduação que ainda não se formou é um profissional já formado em potencial daquela área, mas isso não quer dizer que isso significa que deveriam ter os mesmos direitos de alguém que já é formado. Né? Então, o argumento do potencial tem esses problemas específicos. Tem um outro argumento que é utilizado pelos defensores do especismo contra o argumento da sobreposição das espécies, que é o argumento do grupo. Então, o argumento do grupo, ele diz o seguinte, ele diz que não importa se alguns humanos, ou muitos humanos, né, não têm aquelas capacidades ou aquelas relações, não importa se os humanos têm ou não o potencial para aquelas relações. O que importa, segundo o argumento do grupo, é que os humanos todos pertencem ao mesmo grupo, que é a espécie humana, e que o critério que nós deveríamos usar para saber o grau de consideração que deveríamos dar a alguém é saber quem é que pertence ao mesmo grupo dos membros que têm realmente, de fato, aquelas capacidades ou aquelas relações. Então, por exemplo, os humanos adultos normais têm aquelas capacidades e aquelas relações. E como os bebês, as crianças até certa idade, as vítimas de certas doenças ou acidentes que impedem que eles tenham aquelas capacidades ou aquelas relações, como eles pertencem ao mesmo grupo, no caso, à mesma espécie, daqueles que realmente têm aquelas capacidades ou aquelas relações, então eles deveriam receber igual consideração por pertencerem à mesma espécie. Né? Então, basicamente, o que o argumento do grupo diz é o seguinte, o que importa é a espécie. Importa saber quem tem aquelas capacidades ou aquelas relações, mas importa saber quem é que pertence à mesma espécie deles, para saber quem deveria receber igual consideração. Da mesma maneira, o argumento do grupo diria que os animais não humanos, o que importa é que a maioria dos membros, né, das espécies de animais não humanos não tem nenhuma daquelas capacidades ou daquelas relações. E que, então, por isso, os animais não humanos devem ser ou excluídos da consideração moral ou receber uma consideração moral menor. Bom, novamente, tem um problema geral que afeta o argumento do grupo e afeta todas as outras defesas do especismo, que a gente vai ver daqui a pouquinho com o argumento da relevância. Mas vamos ver alguns problemas específicos com o argumento do grupo. Vamos lá. Bom, um problema específico é que ele é circular. Por que ele é circular? Bom, porque ele já assume de antemão aquilo que ele se propõe a provar. Veja que o argumento do grupo, ele entra em cena para explicar qual é a relevância de saber a espécie a qual alguém pertence, para saber o grau de consideração moral devido a alguém. Mas ele já assume de antemão que o que importa é a espécie. Por quê? Bom, porque ele já divide os grupos com base na espécie. Porque ele poderia dividir o grupo com base em qualquer outra coisa. Ele poderia dizer assim, olha, o que importa é saber quem pertence ao mesmo reino daqueles que têm as capacidades e aquelas relações. Então,
e assim incluiria todos os animais, por exemplo. Mas ele faz um recorte específico na espécie, mas ele podia fazer um recorte específico em qualquer outra coisa. Então, ele já assume de antemão que a espécie é o que é relevante para a consideração moral, mas ele não dá nenhuma razão para explicar por que isso é assim. Então, ele simplesmente assume aquilo que ele se propõe a provar. E um outro problema com o argumento do grupo é que ele é arbitrário. Por que ele é arbitrário? Porque ele inclui na consideração moral aqueles humanos que não têm aquelas características que são citadas para excluir os animais não humanos, e se algum animal não humano tivesse alguma daquelas capacidades ou daquelas relações, ou mesmo que tivesse todas aquelas capacidades ou aquelas relações, ainda assim o argumento do grupo excluiria esse animal não humano da consideração oral, porque ele não pertence, digamos assim, ao grupo certo, não pertence à espécie certa. Então, isso parece completamente arbitrário, parece completamente tendencioso e injusto, né? Porque primeiro se diz que os animais não humanos deveriam ser excluídos porque não têm certas capacidades ou certas relações, e, ao mesmo tempo, o argumento inclui aqueles humanos que não têm aquelas capacidades e aquelas relações e excluiria algum animal não humano que, porventura, tivesse aquelas capacidades ou aquelas relações. E isso parece altamente tendencioso. E, com base nisso, alguns autores tentam reformular o argumento do grupo e fazem uma segunda versão dele para tentar fazer com que ele deixe de ser tendencioso. Essa segunda versão do argumento do grupo combina dois critérios para dizer quem é que está dentro do círculo de consideração moral. É ou pertencer à espécie humana ou ter alguma daquelas capacidades ou daquelas relações. E reformulado dessa maneira, então, um proponente dessa segunda versão do argumento do grupo diria o seguinte, que se algum animal não humano tiver alguma daquelas capacidades ou alguma daquelas relações, então, automaticamente, ele está incluído na esfera de consideração moral. E, enquanto isso, né, todos os humanos estariam incluídos na esfera de consideração, mas os animais não humanos tivessem aquelas capacidades ou aquelas relações. E, com isso, reformulado dessa maneira, os proponentes do argumento do grupo defendem que ele deixa de ser arbitrário. Bom, qual é, novamente, um problema específico dessa segunda versão do argumento do grupo? É que ele continua arbitrário. Por quê? Porque dos animais não humanos é exigido que tenham a posse real de alguma daquelas capacidades ou de alguma daquelas relações, e dos humanos não é exigido a mesma coisa, basta que eles pertençam à espécie humana e eles são incluídos na esfera da consideração moral. Então, o argumento do grupo, mesmo reformulado dessa maneira, continua arbitrário, né? Continua tendencioso. Então, vamos ver aqui um último tipo de argumento que é muito frequentemente utilizado em defesa do especismo, que é o apelo ao natural. Em várias questões sobre ética, não só nessa da consideração dos animais, o apelo ao natural é muito frequente. Em que sentido? Em tentar, muitas pessoas tentam mostrar que, em defesa de determinada prática, tentar mostrar que ela é natural. Então, se diz, essa prática é natural, então ela está justificada. Ou então dizer o seguinte, determinado acontecimento é natural, então ele é bom. E, analogamente, né, muitas vezes se diz o contrário daquilo que não é natural. Por exemplo, por vezes, tenta-se argumentar contra determinada prática, tentando mostrar que ela não é natural. Ou dizer que determinado acontecimento é ruim porque não é natural. Então, no caso do debate sobre a consideração dos animais, esse apelo ao natural aparece muito frequentemente em duas questões. Por exemplo, no caso da exploração animal, mais especificamente no uso de animais para consumo, muitas vezes esse uso é defendido dizendo que ele é natural. Por exemplo, quando se diz que os animais na natureza comem uns aos outros, por isso estão justificados a consumir os animais, porque isso é natural. Ou quando se tenta mostrar que isso é natural para os humanos fazerem. Né? Da mesma maneira, algumas pessoas que se posicionam contra o consumo de animais, por vezes argumentam da mesma maneira, tentando mostrar que isso não é natural para os humanos. Tá? Então, ainda que essas posições discordem quanto à conclusão, estão baseadas na mesma ideia, no mesmo princípio geral, de que a ideia de que aquilo que é natural justifica determinada prática. Um outro contexto onde esse apelo aparece bastante é na questão do sofrimento dos animais selvagens, né? Porque boa parte do sofrimento dos animais selvagens, talvez a gigantesca maioria do sofrimento dos animais selvagens, surge exatamente de processos naturais, como fome, sede, doenças, desastres naturais, parasitismo, o sofrimento decorrente da quantidade de reproduções, etc. Bom, muitas vezes, muitas pessoas dizem, mas esse sofrimento é de origem natural, então ele não tem nada de ruim com ele, não deveríamos nos preocupar com isso. Então,
por trás de toda esse tipo de argumentação está a ideia de que aquilo que é natural justifica um comportamento ou mostra que um acontecimento é bom, ou pelo menos que não tem nada de ruim. E agora vamos ver, então, alguns problemas específicos com esse apelo natural. Ele também tem um problema geral, mas esse problema geral afeta todas as defesas do especismo, e vamos abordar quando abordarmos o argumento da relevância, que é um argumento que, de uma vez só, mostra um problema central com todas as defesas do especismo. Mas agora vamos ver só problemas específicos com apelo ao natural. Bom, o primeiro problema específico é que é um tipo de argumento que escolhe arbitrariamente o que conta como comportamento natural. Por exemplo, alguém poderia dizer o seguinte: olha, os animais na natureza, por vezes, também ajudam animais de outras espécies, né? Então, poderia-se dizer, olha, isso também é natural, então deveríamos agir mais nisso. Mas os humanos escolhem especificamente um determinado tipo de comportamento, que é quando os animais de uma espécie comem os de outras espécies, e dizem que isso é o comportamento natural. Mas tem vários outros tipos de comportamentos naturais. Por exemplo, poderia-se dizer que naturalmente também existem sentimentos de empatia e de ajuda mútua interespécies. É algo muito comum também. Então, ainda que isso não explique o que tem de errado com o apelo ao natural, mostra que nessas defesas do especismo, que são baseadas no apelo ao natural, é escolhido arbitrariamente o que conta como representativo do comportamento natural. Esse é o primeiro problema específico. Um segundo problema é que existem coisas naturais que são muito ruins e muito injustas, né? Por exemplo, né, o assassinato, o estupro, o infanticídio, né, fratricídio, algo muito, muito comum por parte dos animais não humanos, e é algo muito comum também, instintivamente, dentro da espécie humana. Bom, mas isso não mostra que, porque essas práticas são naturais, então que elas são justas, né? Pelo contrário, parece que elas são altamente injustas, parece que são muito ruins. Por exemplo, tem muitos acontecimentos que são naturais e são muito ruins, por exemplo, fome, a sede, muitos tipos de doenças, né? Então, parece que mostrar que um comportamento é natural não mostra que ele é justo, e mostrar que um acontecimento natural não mostra que ele é bom. Bom, e também tem muitas coisas que não são naturais, que são muito boas e que são justas. Por exemplo, a construção de hospitais, de bibliotecas, de escolas, de sistemas justos de distribuição de renda. Nada disso é natural, isso envolve toda uma deliberação e envolve muitas vezes um uso de tecnologia. Então, parece que não tem como associar natural ao que é bom ou justo e associar o que é não natural ao que é ruim ou injusto. E tem um último problema específico do apelo natural, é que a própria definição do conceito daquilo que é natural já sugere que saber se algo é natural ou não é irrelevante para questões de valor, para saber o que é bom ou ruim, e para questões de justiça, para saber o que é justo ou injusto. Porque, normalmente, o que as pessoas querem dizer com esse comportamento é natural, aquele não é? Tem duas definições em jogo. Numa primeira definição, normalmente se quer dizer o seguinte, que são comportamentos que eles já são feitos instintivamente, que não precisa de deliberação racional para fazer aquilo. Então, por exemplo, quando se diz assim, dormir, comer, espirrar, são ações naturais, e, por exemplo, projetar um computador, ou projetar uma casa, ou construir um instrumento musical, aí não seriam artifícios, né? Daí que vem a distinção entre natural e artificial. Porque, num caso, dá de fazer instintivamente, sem precisar pensar em nada, né? E no outro, envolve deliberação racional. Bom, mas se é assim, parece que isso não mostra que só porque algo foi feito instintivamente, que isso é bom ou é justo, né? Por exemplo, instintivamente dá de assassinar, dá de estuprar, mas isso não mostra que essas práticas são, por isso, justas ou boas. Pelo contrário, né? E tem uma segunda definição que por vezes é utilizada na linguagem comum, quando se diz que algo é natural, que é algo que cumpre uma função biológica. Então, por exemplo, dá nessa segunda definição, manter que certos comportamentos que envolvem deliberação racional são naturais porque eles cumprem uma função biológica. Por exemplo, um casal que planeja ter um filho. Foi planejado, né, teve deliberação racional, mas cumpriu a função biológica da reprodução. E teriam, nessa segunda definição, comportamentos instintivos que
não seriam naturais porque não cumpririam uma função biológica. Por exemplo, sei lá, a pessoa instintivamente, com raiva, dá um soco na mesa. Isso não cumpriu função biológica nenhuma. Mas, por exemplo, dormir, sim, né? Bom, mas, novamente, se a definição agora é essa, isso também não mostra que um comportamento, por ser natural, necessariamente é bom ou é justo. Porque tem comportamentos que cumprem uma função biológica, mas que são altamente injustos, por vezes até são hediondos. Por exemplo, vamos supor que um estuprador estupre sua vítima e, como resultado, ele engravida a vítima, né? E o resultado disso é que nasce uma criança. Bom, esse comportamento cumpriu uma função biológica, né, foi a função da reprodução, e, dada essa segunda definição do que é natural, foi um comportamento natural. Mas isso não mostra que, por isso, fazer isso é justo. Né? Parece que isso foi altamente injusto, né? Porque violou ali a integridade física da vítima. Ainda que possa ter, em certo aspecto, alguém dizer que esse resultado é positivo, porque uma criança chegou a nascer, etc., mas isso não mostra que o comportamento em si foi justo. Muito pelo contrário, parece que foi algo altamente injusto e hediondo. Bom, então parece que esses são os problemas específicos com apelo ao natural. Não dá de deduzir que porque algo é natural, necessariamente é bom ou é justo. Mas tem problemas gerais, não só com apelo ao natural, tem um problema geral com todas as defesas do especismo, que a gente vai ver agora com o argumento da relevância. Então, agora nós vamos ver o argumento da relevância, que é um dos argumentos centrais aí em todo o debate sobre a consideração moral dos animais não humanos, apesar de, frequentemente, ele não aparecer com esse título, ele fica implícito, né, mas é esse argumento que está como pano de fundo de toda a discussão, e ele é um argumento que ele aponta problemas com toda e qualquer defesa do especismo, seja lá de que tipo forem, com todas aquelas que a gente viu, e com qualquer outra. Ele aponta um problema sério com o especismo em si. Então, resumindo, né, o argumento da relevância, então, ele vai apontar um problema geral com todas as defesas do especismo, né, todas aquelas lá que a gente viu antes. Então, a gente passou várias defesas do especismo antes, né, e a gente meio que classificou elas por tipo. Né? A gente viu as defesas definicionais, que dizem, por exemplo, os humanos importam mais porque são humanos, né, que são do tipo objeto referente. E tinham as defesas definicionais, que eram indexicais, que dizem, o que importa é saber se o indivíduo pertence ou não à mesma espécie que a gente. Então, defendi que os humanos importam mais, não porque são humanos, mas porque pertencem à mesma espécie que a gente. Então, eram indexicais. Tinham aquelas defesas que apelavam a critérios não verificáveis, né, como, por exemplo, a alegação de que os humanos importam mais, ou que só os humanos importam porque possuem alegadamente uma alma imortal, ou porque foram criados à imagem e semelhança de Deus, ou porque Deus deu o domínio para os humanos sobre os animais, ou porque os humanos possuem dignidade, ou porque possuem um status ontológico superior, etc. Vimos também que algumas defesas apelam a certas capacidades, normalmente capacidades cognitivas complexas, né, ou de certas relações. Outras apelam ao potencial para alguém vir a desenvolver aquelas capacidades ou aquelas relações, e vimos que algumas, né, como no argumento do grupo, apelam ao indivíduo pertencer à mesma espécie dos indivíduos que têm, de fato, aquelas capacidades ou aquelas relações, que foram os argumentos do grupo. E, por último, vimos as que apelam àquilo que é natural. Em resumo, são as defesas principais do especismo, em geral, né, ou mais especificamente do especismo antropocêntrico, aí, dependendo do argumento. Bom, o que diz o argumento da relevância e por que ele aponta problemas com isso tudo? Vamos ver o passo a passo, então, do argumento da relevância. O primeiro passo do argumento da relevância, muitíssimo simples, a vasta maioria das pessoas aceita isso, ou talvez todo mundo até aceite isso, que é a primeira premissa. Para uma distinção estar justificada, ela precisa ser baseada em um critério que seja relevante para aquilo que está em jogo, para aquilo que está em discussão. Bom, isso parece óbvio, né? Mas quando chega na discussão sobre dar consideração moral, a maioria das pessoas se baseia em algo que é completamente irrelevante para o que está em discussão. Mas, só para a gente exemplificar, vamos dar um exemplo bem trivial, bem óbvio, que todo mundo aceita. Tá? Então, vou dar exemplos aqui de critérios relevantes para um assunto que está em questão e de critérios irrelevantes. Tá? Então, vamos lá. Vamos supor duas situações. Numa primeira situação, nós participamos de uma equipe médica de um hospital e nós estamos ali no comitê para selecionar candidatos para preencher vagas na equipe médica. Tá? Então, que critérios seriam relevantes aí para escolher os candidatos? Bom,
Poderia ser a habilidade que cada um possui na medicina, né? O conhecimento, o grau de conhecimento que cada um possui, a habilidade, a prática, né? O quanto aqueles indivíduos já desempenharam essa prática, se tratam bem os pacientes ou não, se costumam ser pessoas pontuais ou não, tudo isso parece que seria bastante relevante, né? Agora, vamos supor, se estivéssemos participando de uma outra decisão ainda nesse mesmo comitê de um hospital. Vamos supor que a gente tivesse que estabelecer critérios para determinar quem que poderia ser aceito na emergência desse hospital. Aí os critérios relevantes seriam outros, né? Por exemplo, teria de ser investigado quem daqueles indivíduos está ferido, quem é que está doente, quem que está mais gravemente ferido, quem que está mais gravemente doente, qual é o grau, né, de risco daquela enfermidade, etc. São outros critérios. Bom, agora vamos supor uma situação onde alguém sugerisse o seguinte. Vamos supor que alguém aparecesse com a seguinte proposta para esse comitê. Dissesse o seguinte: olha, para a gente avaliar quem poderia ser um profissional a integrar a equipe médica desse hospital, nós temos de ver quais deles estão doentes ou feridos. E para ver quem que deveria ser atendido na emergência do hospital, nós temos que ver quais daqueles que estão ali que têm habilidade com a medicina também, quais deles que são médicos. Bom, qualquer um de nós acharia que isso é muito absurdo, né? Mas por que é absurdo? Não é absurdo, a gente não acha absurdo aleatoriamente, a gente acha absurdo por uma razão muito simples, que é que a pessoa adotou critérios que são relevantes para uma situação e aplicou esses critérios em outra situação onde eles não são relevantes. Ela trocou os critérios e aplicou, né, aquilo que é relevante para escolher profissionais da medicina, ela aplicou para responder a questão de quem que poderia ser atendido quanto paciente numa emergência, e ela pegou o critério que é relevante para saber quem deveria ser atendido na emergência e aplicou para escolher os profissionais que iriam integrar a equipe médica. Bom, claro que ninguém faz isso na prática, né? Mas é um exemplo interessante para a gente ilustrar um problema muito similar, na verdade acontece exatamente de maneira igual, em questões de consideração moral que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Mas o primeiro passo do argumento da relevância é isso, é muito simples. Só diz que para uma distinção estar justificada, o critério no qual ela se baseia tem que ser relevante, mas relevante para a questão que ela visa responder, e não para outras questões. Basicamente, o primeiro passo é esse. Então, agora que nós já entendemos bem essa questão de critérios relevantes e critérios irrelevantes, então a gente tem que pensar o seguinte, que é o segundo passo do argumento da relevância. O que é relevante para questões de consideração moral? Ou seja, o que é relevante para a gente saber a quem dar consideração moral? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que pensar o seguinte: o que está em jogo em questões de consideração moral? Por que existe essa questão da consideração moral? Né? Quando que não faz sentido falar de consideração moral? Bom, parece que o que está em jogo em questões de consideração moral é que as decisões práticas, né, nossas ações, nossas omissões, têm efeitos que podem prejudicar ou beneficiar aqueles que vão ser afetados por essas decisões. Então, parece que a única característica que é realmente relevante para saber quem deveria receber consideração moral é saber quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Então até agora a gente viu dois passos do argumento da relevância, né? O primeiro, que diz que para uma distinção estar justificada, ela tem que se basear em um critério que é relevante para o que está em discussão. E diz que o que está em discussão em questões de consideração moral é que é possível, com nossas ações e omissões, prejudicarmos ou beneficiarmos aqueles que vão ser afetados por essas decisões, e que, então, o que é relevante para saber quem deve ser moralmente considerado é saber quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Então, agora temos aí um terceiro passo, porque temos uma nova questão, né? Precisamos perguntar isso aqui, ó. O que determina que alguém é passível de ser prejudicado e beneficiado? Então, antes de responder essa questão, antes de entrar nisso, a gente precisa olhar para uma coisa bem interessante aqui, ó. O que não determina que alguém é passível de ser prejudicado ou beneficiado? A espécie a qual alguém pertence não determina. Se esse alguém possui ou não uma alma imortal, se foi ou não criado à imagem ou semelhança de Deus, se possui ou não dignidade, se possui ou não um status ontológico superior, nada disso determina também que é passível de ser prejudicado ou beneficiado.
Se alguém possui ou não certas capacidades cognitivas ou certas relações, também não é algo que determina, né? Se alguém tem a posse da razão, se é capaz de reivindicar direitos, se possui ou não uma linguagem, se tem ou não uma relação de proximidade com a gente, nada disso determina que é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Se alguém tem ou não o potencial para essas capacidades, também não determina. Se esse alguém pertence ou não à mesma espécie de quem de fato tem aquelas capacidades ou relações, nada disso determina. E se o nosso comportamento é ou não natural, também não determina. Então, ou seja, tudo aquilo, todos os critérios que são mantidos pelas defesas do especismo, por todas as defesas do especismo, são critérios irrelevantes para o que está em jogo. Eles estão pegando critérios que podem ser relevantes para outras coisas e aplicando em um contexto onde aquilo não tem relevância alguma. Então, agora, uma vez que a gente viu o que não é relevante, que não determina que alguém é passível de ser prejudicado ou beneficiado, então a gente pode investigar o que determina que alguém é passível de ser prejudicado ou beneficiado. O que determina que alguém é passível de ser prejudicado ou beneficiado é se é ou não senciente. Por quê? Para alguém ser capaz de ser prejudicado ou beneficiado, esse alguém tem que, primeiro de tudo, ser alguém e não algo. Por exemplo, por que eu sou capaz de ser prejudicado ou beneficiado? Porque eu sou alguém. Essa caneca aqui não é capaz de ser prejudicada ou beneficiada porque ela é algo. Isto é, não tem ninguém ali dentro dela, ela não tem uma perspectiva de primeira pessoa. O que eu tenho em comum, eu e vocês, né, humanos, com, por exemplo, peixes, formigas, abelhas, galinhas, vacas, etc., é que todos são, antes de tudo, indivíduos e não coisas. Então, tem ali uma perspectiva de primeira pessoa, ou seja, o mundo ali é experimentado de dentro para fora. Tem alguém naqueles corpos. Né? Então, o que faz ter alguém? É que tem ali uma consciência. E a consciência é caracterizada pela capacidade de ter experiências. Né? Quando que alguém é passível de ser prejudicado ou beneficiado? Quando é capaz de distinguir esses estados internos, que são experimentados, alguns como positivos e outros como negativos. Então, o que determina que alguém é passível de ser prejudicado ou beneficiado é ser capaz de experimentar certos estados como positivos e ou outros como negativos. Porque se alguém experimentasse todos os estados como neutros, então não preferiria aquele estado em comparação àquele. Não teria nenhum estado que seria prejudicial e nenhum que seria benéfico. Mas, na realidade, não é assim que acontece. Né? Na realidade, as experiências são experimentadas como positivas ou negativas. Então, como a ciência é o que determina quem é capaz de experiências, e as experiências possuem essa propriedade de serem positivas ou negativas, então, o que é relevante para saber quem deve receber consideração moral é saber quem é senciente, porque é a ciência que determina quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Por quê? Né? Recapitulando, a ciência é a capacidade de ter experiências, é o que diferencia alguém e algo, e as experiências possuem valência. O que é a valência? É a propriedade de as experiências serem experimentadas como positivas ou negativas. Então, existem duas formas fundamentais pelas quais os seres sencientes são passíveis de ser prejudicados, por exemplo, que é com a presença daquilo que é experimentado como negativo, todos os tipos de dor e sofrimento, ou pela ausência daquilo que poderia ser experimentado como positivo. Por exemplo, quando morrem, a morte impede que eles experimentem aquilo que experimentariam de positivo. Tá? Da mesma maneira, os seres sencientes são beneficiados pela presença daquilo que experimentam como positivo ou pela ausência daquilo que experimentariam como negativo. Por exemplo, se alguém está com uma dor intensa, toma um analgésico e aí a dor desaparece, então foi beneficiado pela ausência daquilo que é negativo. Bom, então isso parece mostrar que o que importa para a consideração moral não é saber quem é humano, não é saber quem tem certas capacidades, não é saber quem tem certas relações, não é nem sequer saber quem está vivo e nem quem é um animal, é saber quem é capaz de ter experiências, tá? De ter uma consciência. Então, isso mostra, então, por exemplo, que seres que estão vivos, mas não têm consciência, né, como, por exemplo, plantas, fungos, etc., que não possuem, a fisiologia desses seres não está organizada de modo a criar as condições para aparecer a consciência, então, não são passíveis de ser prejudicados ou beneficiados, porque
Em primeiro lugar, eles não têm experiências e, portanto, eles não podem experimentar certos estados como positivos ou outros como negativos. Do ponto de vista desses seres, porque não há um ponto de vista deles, tanto faz ficar nesse estado ou naquele. Bom, então, por isso tudo, né, parece, então, que a senciência é o critério adequado de consideração moral. O que tem se cometido aí, né, não só no senso comum, mas por muito, muito tempo na história da filosofia, né, é utilizar critérios que são relevantes para saber quem deveria ser responsabilizado e aplicar esses critérios para dizer quem deveria ter o seu bem considerado. Ou seja, foi feita uma confusão análoga àquele exemplo, primeiro exemplo que eu dei, que, né, muita gente pode ter pensado, mas que coisa ridícula, quem cometeria um erro assim, né, de dizer que para alguém participar de uma equipe médica em um hospital tem que estar doente e para alguém ser atendido na emergência ele tem que ser um médico, trocar os critérios de relevância. Foi isso que muitos autores consagrados na história da filosofia fizeram em defender que os animais não humanos não devem ter o seu bem considerado porque não possuem as capacidades, por exemplo, para agência moral, ou a razão desenvolvida, ou porque não possuem um senso de justiça, porque não são capazes de reivindicar direitos, ou de respeitar os direitos dos outros, porque não são capazes de entender a noção de direitos. Tudo isso é relevante para outras coisas, é relevante para saber quem deveria ser responsabilizado. Mas parece que não é relevante para saber quem deveria ter o seu bem considerado, porque não determinei quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Está aí o caso, né, das crianças pequenas, dos bebês e portadores de certas doenças mentais, para mostrar o contrário, né, para mostrar que alguém, por ser mais vulnerável, justamente por não ter aquelas capacidades, parece que nós temos todas as razões para priorizar e cuidar ainda mais desse indivíduo, porque eles se tornam mais passíveis de serem prejudicados ou beneficiados, eles estão em maior risco, justamente por não terem aquelas capacidades, então o mesmo vale para os animais não humanos. Então, resumindo, né, o argumento da relevância. Primeiro, ele diz que para uma distinção estar justificada, ela tem que se basear em um critério que é relevante para o que está em discussão, e o que está em discussão em questões de consideração moral é que nossas decisões podem afetar positivo ou negativamente aqueles que serão afetados por alguém. Essa é a própria definição de consideração moral, né? Damos consideração moral a alguém quando agimos de modo a beneficiá-lo e evitamos agir de modo a prejudicá-lo. Então, o que é relevante para saber a quem dar consideração moral é saber quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. E que, para alguém ser passível de ser prejudicado ou beneficiado, tem que ser capaz de experimentar certos estados como positivos e outros como negativos. Né? Do contrário, não preferiria estar nesse estado em vez daquele. E como a ciência determina, antes de tudo, quando que há alguém e não algo, determina também, devido às experiências terem valência, né, poderem ser positivos ou negativos, determina então que certos estados vão ser experimentados como positivos ou negativos, então essa é a ciência que é o critério relevante de consideração moral, porque determina quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Em resumo, esse é o argumento da relevância. Então, agora, vamos ver uma objeção ao argumento da relevância. Então, uma objeção ao argumento da relevância é a seguinte. Essa objeção diz que o argumento da relevância parece mostrar, sim, que é injustificável negar consideração moral a um ser senciente. Mas parece que o argumento, segundo essa objeção, implica apenas que temos que dar alguma consideração moral a todos os seres sencientes, mas que parece que o argumento seria compatível com dar essa consideração moral em graus diferenciados e que, então, segundo essa objeção, estaremos justificados a dar uma consideração moral maior aos humanos. Tá? Então, essa objeção, né, de que o argumento da relevância implica apenas dar alguma consideração. Bom, vamos ver. Vou defender aqui o contrário, tá? Que aceitar o que é relevante implica em dar igual consideração a todos os seres sencientes, ou seja, implica em dar o mesmo peso ao bem de cada indivíduo senciente, independentemente de sua espécie, de sua raça, de seu gênero, se temos ou não relações de proximidade com ele, da sua idade, do seu tamanho, etc. Tá? Então, vamos ver. Agora, a gente vai entrar em outro princípio para entender isso, que é o princípio da igual consideração. Tá? Por que eu estou chamando aqui de princípio formal da igual consideração? Porque ele não diz, ele é um princípio que ele não é substancial. Ele não diz qual é a ação correta. Ele diz apenas o seguinte, seja lá qual critério que alguém vai adotar para determinar qual é a ação correta, qual critério substancial,
não existe justificativa para aplicar esse critério de maneira tendenciosa, de maneira arbitrária, de modo a ser tendenciosa a favor de uns indivíduos e tendenciosa contra outros. Tá? Então, por isso que é um princípio formal, porque ele não se compromete com uma visão da ética normativa específica, não é um princípio, né, que se compromete com o utilitarismo, ou com uma teoria de direitos, ou com o igualitarismo, com o prioritarismo, ou com uma teoria de virtudes, etc. Ele é um princípio formal, né, e pode ser aceito por qualquer visão de ética que não seja arbitrária. Né? Então, por que eu estou trazendo esse princípio aqui para ilustrar que aceitar que o que é relevante para a consideração moral é a possibilidade de prejudicarmos ou beneficiarmos aqueles que vão ser afetados, implica igual consideração. Então, agora a gente vai ver aqui um exemplo com números para ilustrar o que prescreve o princípio formal da igual consideração e por que, então, que ele mostra que aceitar que o que é relevante para questões de consideração moral é a possibilidade de afetarmos positivo ou negativamente aqueles que vão ser atingidos pela nossa decisão, implica igual consideração de todos os seres sencientes e que, então, não temos justificativa para sermos tendenciosos em relação ao peso do bem de cada indivíduo. Tá? Isto é, o que o princípio vai mostrar é que o que importa para questões de prioridade é saber os níveis de prejuízos e benefícios, tá? E não saber, por exemplo, a espécie de alguém, ou a raça de alguém, ou o gênero de alguém. Então, preparei aqui alguns exemplos com números, tá? E já vou explicar como é que eles funcionam. Então, aqui, a gente vai ter S1 e S2 depois, tá? S significa situação, né? Então, nós temos situação 1 e depois vamos ter a situação 2. E o C são os cursos de ação disponíveis que nós temos em cada situação, ou seja, as opções de como nós poderíamos decidir. Ah, escolho C1, escolho C2, etc. Então, C é curso de ação. Tá? E o A e o B são dois indivíduos. Tá? O A e o B, então, são dois indivíduos, e os números representam os níveis de bem-estar deles, ou seja, o quão bem eles estão se sentindo. Os números positivos indicam que eles estão se sentindo bem. Aqui não tem números negativos, né, mas se tivesse, indicaria que eles estariam sofrendo. Tá? Só para a gente entender bem esse exemplo, é importante lembrar o seguinte: eu estou desconsiderando aqui questões relativas a merecimento. Tá? Nenhum desses dois indivíduos fez algo para merecer estar numa situação pior do que o outro, ou nenhum dos dois fez algo para merecer estar numa situação melhor do que a do outro. Tá? Então, desconsiderando aí questões de merecimento, só para simplificar o entendimento do princípio. Tá? Então, eu vou explicar também aqui por que o princípio da igual consideração é um princípio formal, ou seja, ele não se compromete com uma forma específica, substancial de determinar a ação correta. Então, eu vou aplicar esse princípio em relação a dois princípios que são, eles sim, substanciais. Esse princípio aqui, maximizar o saldo total agregado, e o outro, maximizar o nível mínimo, são princípios substanciais, ou seja, eles dão um critério para dizer, olha, a ação correta é essa aqui. O princípio formal da igual consideração, não. Ele só diz o seguinte: seja lá qual critério a gente utilizar para a determinação correta, eu dei como exemplo esses dois, mas tem vários outros, né, que a gente vai ver em outros vídeos, várias teorias éticas. O princípio formal da igual consideração diz o seguinte: seja lá qual critério a gente utilizar, a gente não tem justificativa para ser tendencioso a favor do indivíduo e contra o outro. Tá? Então, vamos explicar por quê. E isso é muito fácil de entender e a gente usa isso o tempo inteiro, mas quando chega em decisões que afetam os animais humanos, a gente, quer dizer, a maioria das pessoas, em geral, né, viola esse princípio aqui. Então, veja, eu estou pegando aqui dois princípios substanciais de ação correta. Um princípio diz que devemos maximizar o saldo total agregado de bem-estar, que é o princípio, por exemplo, presente no utilitarismo clássico, né? O utilitarismo negativo já é diferente, mas no utilitarismo clássico é maximizar o saldo total agregado do bem-estar negativo e positivo, né? Minimizar o total negativo, claro, e maximizar o total positivo. Bom, e temos um segundo princípio substancial que diz que devemos maximizar o nível mínimo de bem-estar, que é o princípio aceito, por exemplo, pelo Maximin. Né? Bom, tanto o utilitarismo, né, as várias formas de utilitarismo, o utilitarismo clássico, o utilitarismo negativo, dentro dessas formas tem, né, o utilitarismo hedonista, tem o utilitarismo preferencial, isso tudo a gente vai ver em outros vídeos. Né? Também vai ter um vídeo específico sobre Maximin e sobre várias outras teorias, cada uma vai ter o seu vídeo. Mas eu estou pegando só esses dois princípios, porque eles são fáceis de entender, e para exemplificar aqui. Tá? Então,
nós temos, na situação S1, duas opções. Ou escolhemos o curso de ação C1 ou o curso de ação C2. No curso de ação C1, o indivíduo A fica com mais 20 de bem-estar e o indivíduo B com mais 10. Dá um total agregado de mais 30. Por que eu estou somando aqui? Porque um dos critérios aqui, né, visa maximizar justamente o saldo total agregado. Ou escolhemos o curso de ação C2, onde o A fica com mais 15 e o B com mais 14, dá um total de mais 29, o saldo total agregado. Então, aquelas pessoas que têm como meta maximizar o saldo total agregado, vão escolher C1, porque o total é maior, mais 30. Né? Já aquelas pessoas que têm como meta maximizar o nível mínimo, vão escolher C2, porque aqui o nível mínimo é mais 14, né, que é maior, e C1 o nível mínimo é mais 10. Tá? Então, até então eu só apliquei esses princípios substanciais. Agora é que vai entrar o princípio formal da igual consideração. O que diz o princípio formal da igual consideração? Bom, ele diz o seguinte, que como não há justificativa para a gente ser tendencioso a favor desse ou daquele indivíduo, então que se os indivíduos trocassem de lugar, a decisão teria que ser a mesma. É simples, é só isso. Veja, vamos dar um exemplo aqui, na situação S2, onde os indivíduos trocam de lugar. Tá? Então, a gente tem a situação S2, e a gente vai ter o equivalente ali do curso de ação C1, né? C1 linha, e o curso de ação C2, C2 linha. A única coisa que vai mudar é isso, né? Que no curso de ação 1 linha, né? C1 linha, o A que está com mais 10 e o B com mais 20. Né? Antes era o A com mais 20 e o B com mais 10. Total também dá 30, né? Obviamente. No curso de ação C2 linha, agora é o A que está com mais 14 e o B com mais 15. Né? Então, antes era o A com mais 15 e o B com mais 14. O que o princípio formal da igual consideração vai dizer? Bom, se a meta de alguém é maximizar o saldo total agregado, tem que escolher aqui entre C1 linha e C2 linha, escolher o C1 linha, porque é aqui que é o saldo total agregado maior. E se a meta de alguém é maximizar o nível mínimo, então vai ter que escolher C2 linha, porque, né, o nível mínimo aqui continua sendo mais alto. Né? Bom, agora vamos ver uma implicação disso aqui. Então, se alguém diz assim, eu quero maximizar o saldo total agregado, e em S1 escolhe C1, né, que é o total dá mais 30, mas em S2 não quer escolher o C1 linha, porque ele quer ser tendencioso a favor do indivíduo A, vamos supor que o indivíduo A seja, sei lá, um membro da espécie humana e ele quer favorecer os humanos, então ele está sendo tendencioso contra o B. Né? Porque então ele não quer maximizar o saldo total agregado, ele quer privilegiar tendenciosamente o indivíduo A. Mesma coisa, se alguém diz o seguinte, eu busco maximizar o nível mínimo, por isso na situação S1 eu escolho C2, porque o nível mínimo é mais alto, é mais 14. Mas na situação S2, ele não quer escolher o C2 linha, porque aqui o indivíduo B, vamos supor que o indivíduo B é um animal não humano, né? Ele está melhor do que o indivíduo humano, então ele está sendo tendencioso contra o indivíduo B, né? Então ele não está aplicando o critério que ele diz aplicar, que é maximizar o nível mínimo. Né? Então, o que o princípio formal da igual consideração diz é o seguinte, se nós devemos dar consideração moral aos indivíduos, porque eles são passíveis de ser prejudicados ou beneficiados, então qualquer critério de prioridade, né, tem que ter a ver com os níveis de prejuízo e benefícios, e não com fatores irrelevantes para isso, como, por exemplo, a cor dos olhos de alguém, a letra inicial do nome, sei lá, o formato da orelha, a espécie a qual alguém pertence, né, a sua raça, o seu gênero, etc. Claro que existem outros critérios de prioridade que podem ser relevantes, que não têm a ver com níveis de prejuízos e benefícios diretamente, que são critérios relativos a merecimento, mas eles têm a ver com níveis de prejuízos e benefícios indiretamente. Porque quando que dizemos, por exemplo, que alguém merece determinada punição ou determinada sanção? Quando esse indivíduo violou antes o princípio formal da igual consideração. Né? A espécie a qual alguém pertence, a raça, o gênero, não são relevantes para saber quem deveria ter o seu bem considerado, nem para saber o grau de consideração devido a alguém. Né? E é por essa razão que o especismo, ou seja, a discriminação contra quem não pertence a certa espécie, o especismo acontece não apenas quando se desconsidera totalmente o bem de alguém, mas toda vez que o bem de membros de determinada espécie ou de determinadas espécies recebe um peso menor do que receberia o bem de membros de outra espécie ou de outras espécies diante de níveis de prejuízos e benefícios similares, como foi exemplificado aqui. Então, resumindo, parece que não existe
justificativa para se dar um peso maior ao bem dos humanos. Parece que em um raciocínio não tendencioso, a gente teria que olhar para os indivíduos como se fosse A, B, C e D, né? Como se a gente desconsiderasse ou não soubesse, né, a espécie desses indivíduos, assim como a gente já reconhece que o racismo é injustificável, né, que a gente deveria desconsiderar questões de raça em questões no grau de consideração. Mesma coisa para o sexismo, e o especismo é análogo, né? Todas essas formas de discriminação são formas de discriminação, justamente porque violam o princípio da igual consideração. O que diferencia essas formas de consideração é só o critério utilizado para discriminar contra as vítimas. Em alguns é raça, em outros é o gênero, e em outros é a espécie. Então, esses que a gente vê hoje são argumentos gerais contra o especismo, né? Vimos as principais defesas do especismo e os problemas com essas defesas. Vimos os argumentos gerais contra o especismo, e eles são, né, novamente, argumentos gerais porque eles não se comprometem com essa ou aquela teoria da ação correta. Vimos aqui, por exemplo, que o princípio da igual consideração pode ser aplicado em relação a qualquer critério de ação correta. O que nós vamos ver em outros vídeos? Diversas teorias normativas, vamos estudar aí teorias que dão critérios para a determinação correta, e vamos mostrar como que elas se aplicam a situações que envolvem os animais não humanos. Tá? E aí não são mais argumentos gerais, né, que não se comprometem com essa ou aquela teoria normativa. A gente vai ver argumentos específicos de cada teoria normativa em relação a essa questão do especismo, e a gente vai ver aí todas essas abordagens normativas. Algumas são teorias normativas muito consolidadas, né, e que já se escreveu bastante sobre elas. Uma ou outra são menos conhecidas, e tem uma delas ali, inclusive, que é um critério que a maioria das pessoas se baseia, mas ela nunca foi formalizada enquanto teoria. Então, por exemplo, a gente vai ver, né, o utilitarismo, que é uma teoria da ética muito antiga, já é muito conhecida, né, que existe, né, se escreveu muito, né, sobre essa teoria já, se discutiu bastante. Olha esse critério aqui, a quantidade de seres com vidas positivas. A maioria das pessoas se baseia nisso, mas nunca foi formalizado enquanto teoria ética. Existe também o utilitarismo médio, que é diferente do utilitarismo agregativo da soma total. Tem o maximin, que eu dei o exemplo ali antes, tem o prioritarismo, que é outra teoria que é menos conhecida, mas muito interessante também, o igualitarismo também, e o suficientismo, né, que são, aqui temos 4 tipos de teoria, o maximin, prioritarismo, igualitarismo e suficientismo, que são teorias que se preocupam em o quão bem ou mal cada indivíduo se encontra, e não apenas a média, não apenas a soma total, não apenas a quantidade de seres com vidas positivas, como tem nessas 3 primeiras. Então, são teorias que a gente chama que são baseadas na distribuição do valor e nos níveis de bem-estar individual. Depois a gente vai ver éticas focadas no sofrimento, e uma desses tipos de éticas focadas no sofrimento é o consequencialismo negativo. Depois nós vamos ver várias teorias de direitos morais, vamos ver várias formas de teorias contratualistas, e por último vamos ver 2 exemplos de éticas centradas no caráter, que são as éticas de virtudes e a ética do cuidado, e a gente vai fazer um apanhado geral, né, primeiro sempre investigando o que define cada uma dessas teorias normativas, o que cada uma delas prescreve, qual é o fundamento de cada uma dessas teorias, e como que elas se aplicariam coerentemente às questões envolvendo os animais não humanos. Então é isso, esse foi o vídeo sobre os argumentos gerais contra o especismo, e obrigado para quem assistiu até agora, um abraço, tchau.